saúde a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Virene, estado de Rondônia, ao portal do Amazônia. Hoje, domingo, 30 de 11 de 2025, quer dizer, 30 de novembro de 2025. Às 13 horas e 20 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós podermos iniciarmos. Para nós darmos o contínuo da palavra do Senhor, né? Nós darmos o contínuo do ensino da palavra do Senhor hoje, né? O ensino que estamos vivendo, o que estamos presenciando neste momento, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. Só eles merecem, né? Só Ele merece, os 3 sendo um só, eles merecem, né? Porque só eles têm nos dado vida, saúde, paz, alegria, amor, prosperidade, né? Saciado a nossa fome, a nossa sede, fornecido a luz, o oxigênio. Não sabemos contar quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós, né? Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Muitas vezes na angústia, na tribulação, na luta, não liga para isso não. O Senhor disse, eu venci o mundo, tem bom ânimo, vencei o mundo. Temos que vencer esse mundo, meu prezado. Se nós não vencer esse mundo vence nós, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, todos juntos. Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Filho de Deus, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, todos juntos. Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha de Deus, né? Estamos alegres que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. É assim né? que eu acompanho Vamos todas dizer, as minhas tarefas. o Senhor Eu começo despejando tudo que... é a minha bandeira. Vamos lá. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O apóstolo Paulo diz que no nome do Senhor somos muito mais que vencedores. Que maravilha de Deus, né? Temos que se alegrar com isso, né? O Senhor tem vencido por nós. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Eu quero ser quero uma leitura não quero ser muito extenso para não ser cansativo, meus irmãos, né? Hoje vou falar sobre o homem na terra sentado sobre a cadeira de Deus. O homem puxou a cadeira de Deus, assentou nela e ele quer ficar se parecendo Deus, levantando todo contra tudo o que se chama Deus e adora Deus. Por isso Deus enviará sobre ele a operação, o espírito do erro, a operação para que creia na mentira e seja julgado e saia condenado. Porque o homem exaltado, o homem possessado de demônio, muitas vezes você olha, é um homem, mas o homem tem possesso de demônio até no rabo. Por isso o homem se torna ruim. Segundo a leitura diz que ele não tomou prazer na verdade, não crê na verdade para que seja livre, ele crê na mentira para ser condenado. Então o homem está errado. Preste bem atenção na leitura. O homem do pecado e o filho de maldição, porque não é filho de Deus.
Ele é o homem do pecado e o filho da maldição. Vamos ler lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o que está escrito. O título diz assim: a vinda de Cristo será parecida à manifestação do anticristo. É o anticristo, esse homem, é anticristo. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus e adora a Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, e a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É o que eu digo. Não receberam o amor da verdade. Ele não ama a verdade, só ama a mentira mesmo. E só crê na mentira, ele mesmo mente e crê nele. Ele mesmo mente e crê na própria mentira dele. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que seja julgado todos os que não crerem na verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. Ele tem prazer de fazer o mal, prazer na iniquidade, prazer de mentir, prazer de dissolver a justiça em injustiça, abominar a justiça, abolir a injustiça e fazer injustiça no lugar da justiça. É esse tipo de homem. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e a santificação do Espírito e da fé e da verdade, para que pelo nosso Evangelho vós chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estáis firme, retendo a tradição que vos foram ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu a eterna consolação e boa esperança,
Consolai-vos os vossos corações e vós conforteis em todas essas boas palavras e obras. Está vendo? Que maravilha, Deus. Deus consolando e confortando o povo perseguido pela injustiça, né? O injusto perseguindo o justo. O infiel detendo o fiel. Vamos para mais parte, vamos ver, depois vamos ver a vitória também. A vitória daquele que foi criticado, zombado, injuriado, caluniado, condenado, castigado, feito calar a boca por esse maligno, por esse espírito maligno na face da terra, o qual tu se pensa que é um homem. Ele não é um homem, ele é uma legião de demônios que não tem paz. Ele não tem paz, ele não dorme nem de dia e nem de noite, não come, não tem prazer. O prazer dele é fazer, como diz ali, o prazer dele é fazer o mal, é destruir o próximo para ver se ele consegue subir na vida. Mas ele será derrotado. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6 a 16. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6 a 16. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite, fazer comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante a porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te, desperta, dispersa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas. E ele o fez assim, disse-lhe: mas lanças as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo
para me livrar da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia, e é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram e se espantaram, e acenando-lhe ele com as mãos, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tirará da prisão, e depois anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Até aqui, versículo 17, né? Então, meus prezados, aonde Pedro estava fechado no cárcere, com duas cadeias de ferro nos pés, nas mãos, cravado no tronco, dormindo. E a preocupação do homem de Deus. Guardas vigiando, cadeias nos pés, nas mãos, aquelas cadeias com as correntes prendendo. Mas ele dormia, porque confiança em Deus, na inocência de Deus. Então, muitas das vezes a pessoa é levada até o cárcere por inveja, pela palavra, porque quando Deus dá o dom, o inimigo sabe, porque a pessoa tem o uso da palavra. E usar a palavra, o inimigo escuta e persegue. Mas persegue porque sabe que Deus deu o dom de profeta. Deus deu o dom de profeta. Só que o homem sábio que serve a Deus, ele não quer ser chamado profeta. Ele não quer ser chamado profeta. Eu tenho muitos testemunhos de obra que Deus fez. Deus falou e fez. Eu não sinto um pingo de vontade de ser chamado profeta. Não vivo dando profetada não, para mim não receber. Feia no meu ombro, não aguento feia. Perseguição. Então, meu prezado, mas a palavra de Deus, ela é riquíssima, é conforto, é maravilhosa. Mas eu já fui perseguido do mesmo jeito que Jair Messias Bolsonaro é perseguido, já fui perseguido mais ainda. Que ele foi perseguido pelo homem humano que não tem poder merda nenhuma. Este homem careca, cara que diz que é o poderoso, não tem poder merda nenhuma. Não aguenta um toque de Jesus Cristo, um toque. Meu toque já foi o ano.
os infernos. Não aguenta uma pedrinha daquela que Davi tacou na testa dele. Não aguenta uma pedrinha daquela. Tupá! Já cai, tremetendo, já morrendo. O que é o homem? O homem é um monte de carne e osso que não vale nada. Mas o homem é metido, soberbo, amargo, besta e ruim. Quando o homem de Deus recebe o cargo de Deus, ele vai lá embaixo. Vai lá embaixo para poder levar a carga. E o homem do diabo, quando recebe, ele cresce e incha. Agora eu vou pisar por cima das almas de todo mundo, ó. Olha eu aqui, olha eu aqui, ó. Eu sou o mandante do mundo inteiro, olha eu aqui. Eu sou o supremo. Supremo uma merda, rapaz. Seu bosta. Supremo é Jesus Cristo de Nazaré, que recebeu o nome sobre todos os nomes, para que conheça na terra só Ele como o único Deus. Quando você pensa que venceu uma nação inteira, coitada dessa nação, vem outra nação. E vem uma lei de Deus, porque está escrito que Deus levantará Salvador no monte de Sião, o qual Deus levantou. Trump e o seu exército. Enfrenta no alvão, enfrenta, peita lá, vai lá, enfrenta. Você compra o exército brasileiro, vai lá, compra o Trump agora, hein? Compra a Polícia Federal do Brasil, compra a Federação, compra o IBAMA, compra tudo, passa por cima da Casa dos Pobres, à frente do Estado, vai lá, compra o Trump, compra a Casa Branca, compra a Casa Branca lá, passa por cima da Casa Branca, você não é o bom? O homem pega, se opõe, porque Deus não deu cargo para ele não, ele se opõe, está escrito aqui. Esse Alexandre de Moraes, ele se opôs, ninguém deu um voto para ele, do CIV não, se votou algum foi lá no plenário, na bancada, mas do público não. Nem os esquerdistas não votaram nele. Nem os esquerdistas que votaram para o Lula não votou para ele. Mas ele, por causa de ter tirado o Lula da prisão sendo um advogado, ele se opôs, combinado com meia dúzia, ele se opôs no cargo de ministro supremo, ministro supremo, uma merda, rapaz. Uma mortal porcaria, um merda. Supremo é Jesus Cristo, Supremo é Deus, soberano em tudo. Faz chover fogo e faz nascer água onde não tem. Na hora da guerra, se o batalhão dele estiver perdendo, ele faz chover fogo e ganha chuva com fogo de Saraiva. Porque ele é Deus. Quando atropela diante do Mar Vermelho, ele manda lança a vara e o mar se divide e tudo passa pelo fundo do mar de terra seca. Este é supremo. No dia de Elias, foi desafiar o profeta. Assim diz o rei: desce daí, homem de Deus. Eu sou homem de Deus, então desça fogo e devora você e seus capitões de 50. Fogo descia do céu, destruía tudo. O homem, na sabedoria animal, diabólica, terrena, ele não tem o supremo conhecimento da verdade, porque está escrito aqui, não recebeu o amor da verdade para se salvar, por isso ele é condenado. Se soubesse o que é verdade, amasse a verdade, ele ia até no nível que ele poderia ir.
E demais, ele não traçava na frente. Ele não pulava na frente da rua onde põe o nariz dele aonde não pode pôr. Passava a ordem que não deve passar. Violava a lei e implantava a lei dele, a lei da maldição, que é filho da perdição. A lei da perdição. Porque ele é filho da perdição, ele lança a lei da perdição em cima do inocente. Mas está escrito que é o homem do pecado e o filho da perdição. Filho da perdição é o mesmo filho da maldição, é o mesma coisa. Filho da maldição, da maldade. Por isso ele traz a maldade. Então, meu prezado. Mas veja, Herodes, com toda a sua ira, com toda a sua fúria, lançou Pedro na prisão. Agora eu faço o que quero. Vou mandar degolar Tiago. Pedro também vai. Só que ele não sabia. Ele pensava que ele poderia tocar, poderia fazer. Estava na mão dele, todo o poder na mão dele, é o Supremo, né? É o Supremo. Deus enviou o anjo lá e tirou Pedro da prisão, libertou a Pedro. O anjo foi, mandou calçar, derrubou a algema, mandou calçar o parga e mandou lançar a capa nas costas. E me segue. Os portões foram se abrindo. Quer sair na rua, ainda andou mais 2 quadras. Ele falou, agora vai embora. Vai com Deus. Soltou. Que nem solta o passarinho. O mais difícil é soltar o passarinho da gaiola. O anjo entrou lá onde ninguém entrava. E assim foi no dia do apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo também foi liberto e libertou o carcereiro. Foi quando? Numas horas da madrugada, eles cantavam louvores e agradeciam a Deus. Mas veio e os detentos tudo escutava. Até que veio um terremoto, tremeu, abalou os alicerces e as portas da cadeia se abriram. Não saiu, não deixou sair nenhum. Ninguém saiu, o apóstolo Paulo não deixou sair. Esperaram o carcereiro acordar. Quando ele foi lá, ele viu a porta, os portão aberto, pegou a espada e falou, tem que decepar o pescoço, porque o rei vai mandar decepar meu pescoço. Eu decepar o pescoço. O apóstolo gritou para o lado de dentro da prisão. Não faça mal algum, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu, está todos aqui. O carcereiro veio, comovido. Pegou, perguntou para o apóstolo Paulo, o que eu farei para receber a salvação? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tua família. O mandamento foi isso. E aí foi lavar os vergões nas costas de Paulo, que tinha açoitado com vara. Foi lavar, foi curativo. E depois foram ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para receber o arrependimento e o perdão dos pecados. Então, meu prezado, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Que em Daniel 6, Daniel capítulo 6, versículo 20 a 26. E chegando à cova, chamou
por nome, chamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido débito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes e diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz seja vós multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todos os domínios do meu reino os homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre e eternamente, para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu, na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o Persa. Está vendo? Que maravilha! Que maravilha! Deus enviou o seu anjo. Ao caso, o homem, quando ele é perseguido, ele tem a palavra de Deus. Deus está usando ele. Aonde ele for, Deus vai com ele. Só não mataram Jair Messias Bolsonaro porque o anjo do Senhor estava lá com ele. Se não tivesse, esse normal já tinha destruído ele. Já estava sepultado. Só não fez porque não teve poder, seu poderoso. Se não é o poderoso, ele não teve poder. O dia que você tocar, você vai morrer podre, poderoso na podridão. Por quê? Num homem de Deus, ninguém pode tocar. E tudo queria prender ele, tentando matar, envenenado, intoxicado. Com a ira que ele tem, com a raiva que ele tem, ele não tem a lei, ele não é juiz, ele é bandido. Bandido! Bandoleiro, bandido, marginal.
se prestasse, fosse um homem que prestasse de vergonha na cara, não é nem homem, não é uma praga dessa, essa imundícia não é homem. Se ele fosse homem, não prendia o outro com ira desse jeito. Eu também sou da lei. Já usei arma para prender homem. Já usei arma, homem armado e eu com a arma. Homem perigoso. Homem perigoso. Na capital, Cuiabá, capital mato-grossense. Prendi homem perigoso, armado, e só com a palavra de Deus. Eu duvido Alexandre de Moraes ia ter um homem armado, regindo até os dentes, e ele ir somente com a palavra de Deus de fazer o que nós fazemos, eu e o delegado Narciso. Duvido! Duvido! Desconheço! Isto são homens que se opõem na cadeira de Deus. Levanta contra tudo que chama Deus e adora Deus. Mas para fazer o mal, para mentir, para condenar, para caluniar, para levantar édito falso, lei falsa, para destruir o manso da terra. Ainda encontra exército para dar apoio para ele, vagabundos do exército. Ainda encontra federal para dar apoio para ele, vagabundos. Vocês ganham para proteger a nação, não para destruir os nacionais. Por isso que a Magnífica vem aí. O homem da Magnífica, vem aí, vem aí. Cadê os altos poderosos? Cadê os altos poderosos? Cadê os homens dos altos, hein? O cedro do alto vai ser jogado por terra. O cedro do alto não vai sobrar nem a cinza. Vai se passar pela Magnífica e vai chorar muito. Vai ver os seus bens sendo levados e tudo. Por quê? Quer ganhar dinheiro com mentira em cima dos outros? Massacrando? Martirizando? Hein? Se faz profissão disso? Hein? Na maldade, faz profissão de fazer o mal. Vamos ver por quê que já não fizeram mal, já não conseguiram matar Bolsonaro. Não conseguiram. Vou mostrar por quê. Eu aprovo, tá aqui. Tá aqui. Eu queria ver Alexandre de Moraes cara a cara, frente a frente. E esse homem frente a frente comigo. Ele não é o bom, o escritor, o estudado, o doutor? Queria ver ele, pegar ele dentro desse livro aqui, queria ver se ele sai comigo. Ele entende muito de se proteger a si próprio e condenar os outros e levantar a sua própria lei e crescer, pisando nas almas inocentes, matando os outros na cadeia, na prisão. Uma mulher porque escreveu com batom está preso, condenada, quantos anos, que foi brincar como se fosse uma criança brincando com um batomzinho. O batomzinho passou um pano. Não gasta um minuto para tirar um batom no estátua. Não gasta 30 segundos. Um profissional não gasta 30 segundos para limpar a estátua. Mas o malfeitor, uma estátua pública, não é da casa dele, não. Não é da casa dele, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver, é pública. O que é público é do público. Nessa revolta que teve, nenhuma alma daquela era para ser preso, porque era revolução pública. Passou de 100 pessoas, é revolução, um pelotão, é só 100 soldados. Mas a lei falsa que o maldito do malfeitor fez, conseguiu prender. Quantas pessoas passam de 100 pessoas? E se passar de 100 é revolução. Na lei brasileira não podia mais. Mas o homem mafioso, ele faz lei por conta própria, faz segundo a direção do nariz dele.
Aqui eu vou mostrar por que não conseguiu destruir Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Esse homem tem história na vida dele, dá para escrever livro. Aqui o apóstolo Paulo falando aqui, ó. A armadura de Deus. No Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as estatuas ciladas do diabo. É um diabo, não é? Cilada do diabo. É cilada, é laço que ele arma no pescoço dos inocentes. Cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais. Por que é contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais? Porque o detento é crente. O detento é crente e o juiz é um malfeitor, chamado juiz, que não é juiz, merda nenhuma. Diante de Deus, não. Diante de Deus é reprovado. Está escrito aqui que ele assenta na cadeira de Deus. Mas por que ele assenta na cadeira de Deus? Porque o que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é juiz. E o que ele se põe? Uma cadeira de juiz. É para fazer, quando fala juiz, é para fazer justiça. É para reger justiça, não fazer justiça. Reger segundo as ordens da justiça. Não, justiça não se faz. Não tem fábrica de justiça. Do jeito que ela é do jeito que é para ela ser. É para tocar para frente. Do jeito que Moisés escreveu, é para tocar na lei de Moisés. Não para ficar fazendo justiça diabólica. Todo dia modificando a justiça. Então, meu prezado, aqui, no lugar celestiais, porque um é crente, outro não é crente. O que está condenando é diabólico e o que está sendo condenado é cristão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir os dias maus. Havendo feito tudo, ficai firme. Além de ficar firme, não afrouxar a corda, não se arriar, não. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a coroaça da justiça. Ó, por que não condenaram? Não pôde matar Bolsonaro. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tá vendo? E ele pensa que ele estava sozinho. Bolsonaro, na hora, e qualquer um pensa na hora da agonia, da aflição, da luta. A gente pensa que está sozinho, mas não está sozinho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo é um punhal, né? Eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra como confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixadores em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Tá vendo? Que maravilha de Deus. Só não pôde fazer mais mal porque o anjo estava lá. Pensa que prendeu só ele, não prendeu só ele não. Por isso Deus levanta homem lá no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, para vir socorrer. E vem socorrer. Sai da frente quando ele chegar. Ele não vem com brincadeira, não vem com interesse de dinheiro, não. Eu jamais duvido. Quem peitar contra Israel, só peita só para se arrebentar mesmo, para virar em nada.
Tu peitar com eles, peita contra Deus. Tu peita para virar em nada. Então, meu prezado, esses desobedientes sabia que o capitão é crente e sabia que ele estava em vigia, que ele estava lutando pela obra do Senhor, trabalhando pelo Senhor, pelo Evangelho, ministério do Evangelho. Foi tocar e prender. Por desobediência, por rebeldia. E por isso a ira de Deus está aí. Vai ter que pagar. Vai pagar e é caro. Não vai pagar barato não. Pagar caro. E esse homem foi levado. Esse capitão, com toda a armadura de Deus, foi levado e foi colocado lá. E os perseguidores ficaram fazendo seus carnaval em cima, né? Fazendo gracinha, né? Mandando recado um para o outro e se alegrando que o homem está preso, contando a vitória. Você vai ver a vitória de vocês. Onde é que vai chegar a vitória de vocês? Vocês vão ver o que vai virar ainda. E ele só venceu e está vencendo porque ele está aqui, esse aqui, revestido da coroaça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz e tendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse homem está armado. Este homem é o homem de ouro. O fogo não consegue destruir. A aflição não consegue destruir. Quanto mais prova, mais brilha. Quanto mais fogo, mais brilha. Quanto mais prova, mais brilha. Quanto mais persegue, mais brilha. Quanto mais mente contra ele, mais brilha. Quanto mais calunia e mente, levanta falso testemunho, mais brilha. Por quê? O ouro não se derrete com provação. O ouro não se desfaz com fogo. Quanto mais fogo, mais brilha. Sai da frente, Satanás. Desocupa. Que o Rei Jesus Cristo vem aí. O Rei de Israel vem aí. E a vitória é do Senhor. Está escrito. E o reino é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pode lutar. O diabo pode bater bruaca. Jamais ele vai vencer. O homem que rebeleia contra a palavra de Deus é como aconteceu comigo na capital de Cuiabá. O Senhor mandou construir uma igreja, uma casa de oração. Grande aquele tempo, o Senhor me deu 30 milhões de cruzeiros para construir. Eu não tinha, era assalariado, não tinha esse dinheiro. O Senhor me deu 30 milhões para construir. Eu fui pedir auxílio com outro ministério, outra igreja, com a igreja, que eu não tinha igreja não. Meu negócio é missão, sou missionário. Missionário que vim do alto do monte, com quantas quarentenas do alto do monte, para receber do Senhor, para poder distribuir. Só tenho preço e espírito com o Senhor, mais para fazer as coisas que o Senhor me deu o dinheiro. E eu não sabia fazer serviço, trabalho de pedreiro, construir. Fui pedir auxílio na Assembleia de Deus. Um presbítero que passou a me perseguir, que nem perseguiu o Bolsonaro. E aí inicia Bolsonaro, falando que eu estava sendo usado pelo diabo. Eu falei para ele, não rapaz, eu não vim aqui para te atacar, e nem para receber ataque. Eu não vim fazer afronta, não sou homem de confusão. Eu vim para pedir uma mão para levantar a casa de Deus, que estou precisando de pedreiro, está sobrando pedreiro no teu ministério. Me pedi se alguém poderia, se pode me dar uma mão, tem material, tem terreno, tá tudo compra e pago, tudo do jeito. O Senhor mandou levantar uma igreja, uma casa de oração, e o Senhor vai levantar uma emissora de rádio mundial nesse lugar. Qual o Senhor quer a casa pronta? O material está encostado, o que não está encostado está na loja. Só retirar as notas, está comigo, só retirar da loja.
E ele continua falando. Quando cheguei em casa, era hora de almoço, fui entrar para almoçar, fui para bater o pé lá de dentro da porta, o senhor manda voltar e dizer para os presbíteros, ir na casa do presbítero e falar para ele tirar a filha dele que vendia salgadinho na Praça Alencastre de Cuiabá, tirar a filha dele e o filhinho dele. A menina ia morrer, a menina de 9 anos, ia morrer pela mão do estrupador, só ia achar a calcinha e a caixinha de isopor, o restinho de salgadinho, a calcinha dela, a sandalinha, a roupinha limpa dela ali, e um pau de atravessado enfiado na bundinha da menina para sair na... A pobre inocente que cantava comigo todos os dias de cor, quase todos os dias. Saía na casa dela, vendi para o pai da Assembleia de Deus, ia para o meu trabalho público, porque recebia todo mundo bem, orava puxando nas mãos, fazia unção para todos. Então tinha grande testemunho do povo testemunhando das obras recebidas. Jejuava das 4 da manhã até as 10 da noite. Tinha um filho para receber com o Senhor e distribuía para o povo. E o Senhor estava ali comigo. Quando eu falei, o homem protestou que era o diabo que estava me usando para fazer isso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pôr o pé para dentro da porta, o Senhor falou, afasta, volta para trás, vai lá na casa daquele presbítero e fala para ele tirar as crianças da praça, que senão vai ser reputado por mão do tarado daqui a 15 dias e vai se achar só a roupinha ímpar dela. E fala para ele que ele não tem precisão disso não. Já dei um emprego para ele, um emprego para a esposa dele. Não tem necessidade das crianças dele vender salgadinho na praça não. Porque ele fez raiva para o Senhor, devido a ele abusar da obra, desfazer da obra. Fui lá e falei para ele, pedi para ele tirar, não ia ver. O nome da menina é a Thaíse e o nome do pai dela era Adolfo, presbítero da Assembleia de Deus lá do Grande Templo de Cuiabá. E ele morava no Jardim Vitória, mas eu sempre estava no Grande Templo, no bairro Jardim Vitória. Ele está fazendo mais uma vez o diabo está te usando. Eu falei, então eu vou embora. Mas quando a tua filha for rapturada, não chora na minha frente não. Você vai ver isso aqui na tua. Eu disse, esquentar a orelha, tá, pai. Eu vou te dar um pau que você nem teu pai nem tua mãe nunca te bateu, nem que eu vou bater. Porque se eu te acertar o pau. Sou crente, mas eu sou soldado de batalha, viu? Sou soldado de batalha. Não sou assim de covarde não, viu? Mas deu outra, quando deu no 15 dias, o tarado raptou. A polícia de Cuiabá, a civil, a militar, correram 40 dias e 40 noites. Do jeito que eu falei, foi do jeito que procedeu, do jeito que aconteceu. Para achar o resto mortal da menina, um pauzinho atravessado, enfiado na bundinha da menina para sair da garganta da menina. Lá no bairro, Pedra 90, 60 quilômetros do centro de Cuiabá. Do jeito que eu falei, e do jeito que aconteceu. Daí pegaram esse homem, levaram para a Praça Alencastre, onde ele rapturou a menina, e enfiaram um cabo vassoura na bunda dele também. Que o pai dela pediram para o pai da menina, o que nós faz com ele agora? O homem está nossa mão, faz com ele. Não, faz com ele o mesmo que ele fez com a minha filha. Enfia um pau na bunda dele, para sair na boca dele também, dando jeito, cabo vassoura também, do jeito que faz. Não quer fazer nada mais do que ele fez com a minha filha, eu senti a dor que ele fez. Enfiaram um pau na bunda dele também, mataram ele, espetaram naquele pau. É o mesmo jeito também que tem que ter feito com o Alexandre de Moraes. O mesmo que ele fez com o Bolsonaro, que foi na mesma cadeia também. Não, no cabo vassoura não. Foi na mesma cadeia, fazer o mesmo com ele, passar pela mesma prova, fazer ele beber da mesma aguinha que leva lá, fazer ele comer, fazer também o mesmo que ele fez. Não queria dizer, oprimir o outro para levar coisas, fazer ele comer da mão do adversário, para ele aprender, fazer ele beber da mão do adversário. Que está escrito, com o peso que pesasse era pesado, da medida que medisse era medido também. E fazer o mesmo com ele. Porque sendo um tarado, um pedófilo, que fez uma catástrofe com a menina, morreu no mesmo catástrofe, cumpriu a lei de Moisés. Olho por olho e dente por dente. Por que eu amo Israel? Eu amo os Estados Unidos, amo os países internacionais. Eles não são ruins.
eles têm justiça. Lá quem faz o mal paga pelo mal feito. Lá não existe esses advogados defensores de ladrão, não. Esses advogados defensores de ladrão tinha que ficar no lugar do ladrão, você junto. Ah, esse é meu cliente, é seu cliente. Não, não tem problema, é seu cliente. E você vai junto com ele, já passa a algema nele e joga ele lá dentro também. Mas não. Quando fala que o bandido é cliente dele, atrás dele, os delegados maiores já sabem que vem uma miséria, salário do diabo, para poder contar a justiça. A justiça no Brasil é negociada. É negociada! Eu tenho vontade de conhecer Portugal por causa disso. Tenho vontade de conhecer os países por causa disso. Chega lá, se enche da paz, pode dormir tranquilo que não tem injustiça, não tem mal feito. Às vezes, em muitos lugares aí, estrangeiros, não tem conhecimento desse evangelho que nós temos aqui, dessa palavra de Deus. Não tem conhecimento tanto, como nós temos aqui. Mas tem justiça. Tem justiça por natureza, né? Prezados, são esses meus conselhos, mas eu quero, antes do termo do trabalho, é fazer oração para os patriotas e agradecer a Deus. Deus tem dado força para o Bolsonaro. Homem de ouro, peito de aço, aguentou e venceu no nome do Senhor Jesus. É isto que eu me alegro. Ver o homem passar pelo fundo do mar e sair de seco do outro lado. Passar pelo fundo do Jordão e sair livre do outro lado. Foi transportado pelo diabo, posto no pináculo do monte, foi tanta oferta, tanta coisa, mas venceu na cruz do Calvário, mas venceu. É isto que é Deus. Todo mundo pensava, matamos o Senhor Jesus Cristo, que nem o Senhor. Eles pensam que a morte traz vitória. Pensa que tocar fogo na casa dos outros, derrubar a casa dos outros, tomar rebanho de gado, dar vitória, dar riqueza para eles. Pensa tocar fogo no caminhão dos outros, nas máquinas, nos trabalhadores. Eles vão ficar muito bem de vida, muito bem de situação. Com a medida que medir, será medido também. Com o peso que pesar, será pesado também. A justiça vem aí. Então vai pagar por todos os malfeitos que tem feito nesse mandato de vocês aí. Nesse mandato do Lula. O Lula vai pagar. Ele e todos os comparsas dele vai pagar. E bem caro ainda. Lá não tem negociação com bandido, não. Os estrangeiros. Os Estados Unidos não negocia com bandido, com traficante, com ladrão, não. Traficante de droga. Não tem negócio, não. Ali é a verdade, é olho por olho e dente por dente. Então, meu prezado, são esses meus ensinamentos. E eu quero deixar uma bênção, primeiramente para Israel, nos Estados Unidos, Israel na Palestina, para os Estados Unidos. Mas primeiro fazer oração, depois nós vamos deixar essa bênção, nós celebra essa bênção, né? Quero que o Brasil e o mundo, e todos os patriotas no Brasil e no estrangeiro, levante as suas mãos e ore comigo. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, Filho de Deus vivo, neste momento te peço pela tua santa infinita graça e misericórdia que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de todos os patriotas que se encontram no Brasil e no estrangeiro. Aquele que ama a tua justiça, Senhor, e que conserva a tua lei, Senhor, que ama os teus princípios, estende tuas mãos. Te agradeço, Senhor, pela proteção de Jair Messias Bolsonaro, que tem estado com ele, Senhor, mesmo sendo perseguido, na angústia, na aflição, na dor, em todos os momentos da vida dele. O Senhor tem protegido e tem dado a vitória. Que o Senhor arranca ele das mãos desses malfeitores, Senhor. Abençoa, Senhor, também o povo dos Estados Unidos, dos estrangeiros da América, Senhor.
e os outros países, todos os países que estão estendendo as mãos para acudir o nosso país, tirar das mãos desses terroristas, Senhor, desses homens terroristas, malfeitores, traficantes, que tentam destruir o nosso país. Sim, Senhor, quebra todos os laços do diabo, todo o poder das trevas, reveste o teu povo, os teus patriarcas, Senhor, os teus patriarcas, os teus patriotas, eles são todos descendentes de Abraão, Senhor, todo ama a justiça, ninguém deles concorda com o aborto, ninguém deles concorda de casamento de macho com macho, Senhor, ninguém deles concorda com o roubo, Senhor, de roubar nem do celular e nem do avião. Roubo eles não concordam, Senhor. São teus filhos, Senhor, são descendência de Abraão. Estende tuas mãos. O reino é do Senhor, meu Senhor Jesus. Quebra os laços do demônio, do diabo. Abençoa Johnny Trump e todo aquele povo, o exército dos Estados Unidos, de todos aqueles exércitos militares dos estrangeiros, Senhor, de todos os países estrangeiros, Israel, Estados Unidos, do Portugal, de todo o país da Europa que amam a direita, que amam o Senhor e são conservadores da tua palavra, do teu evangelho. Estende tuas mãos, abençoa todos eles, Senhor, proteja, prospera, cobre com teu sangue precioso, Senhor, porque está escrito que venceremos pela palavra do testemunho e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sim, meu Deus poderoso, tudo eu te peço e te agradeço, no nome santo e amado de teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém. Então eu quero deixar uma bênção para Israel, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, para a França, para a Inglaterra, para a Polônia, para a Alemanha, para o Portugal, para o Japão também, para o Japão, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão, todos esses países que ainda não conhecem o Senhor, mas que o Espírito do Senhor possa fazer uma volta em volta deles, dar 7 voltas em volta desse país e fazer comover pelo Espírito Santo de Deus, salvando aqueles que se amam e se salvaram, pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje, para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.